Bom, meninos, na nossa aula de hoje nós vamos estar começando o capítulo 4, tá? Livro 2 de vocês. Nesse capítulo, nós vamos estar vendo contos de enigma. Nós vamos estar analisando quais as características desse conto, né? O que eles têm de tão interessante para prender a atenção do leitor, tá? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou até mesmo já leram sobre Sherlock Holmes, que é um famoso detetive da literatura britânica, que ele ficou mundialmente famoso pelos casos em que ele desvenda, né, os mistérios que muitas vezes a gente pode considerar impossíveis, mas que Sherlock conseguia decifrá-los. Aqui a gente tem uma frase interessante: elementar, meu caro. Muito comum nos contos de Sherlock. Porém, é interessante que essa frase, por ela ter ficado famosa, mas não foi dita por Sherlock, e sim pelo seu melhor amigo e assistente Watson. Quando os dois estão lá tentando decifrar um caso, é bem provável que você vai escutar essa frase: elementar, meu caro, dita pelo seu assistente Watson, que nesse conto que a gente vai estar vendo hoje, ele é o narrador, tá? Essa história ela vai ser contada pelo narrador personagem, onde o Watson, ele participa da história estando próximo, né, ao lado do seu melhor amigo. E essa história ela é bem interessante, a Caixa de Papelão, que ela vai contar uma história sobre uma senhora de 50 anos que recebe uma caixa com 2 orelhas humanas. Então Holmes, né, é convidado para tentar descobrir essa missão de quem mandou essa caixa, por que mandou essa caixa, tá? Confesso que no começo, às vezes no início da história, vocês vão achar o texto um pouco cansativo, até mesmo porque se vocês observar daqui para cima, né, quando vocês encontrar um texto que tem esses 3 pontinhos entre caixa, significa que a história não começa ali de fato, né? Então é um trecho do conto, certo? Mas assim, a hora que vocês chegarem na próxima página, o assunto vai estar bem interessante, porque ele vai levar a gente a querer tentar descobrir como que uma pessoa pode receber uma caixa com 2 orelhas humanas e por quê, né? E de cara a gente vai ver que existem alguns suspeitos, que são alguns adolescentes que moravam próximo à senhora, e um dia ela teve um pequeno desacordo com eles, devido a eles fazerem barulho e tal, e eles acabaram indo embora, então de cara eles vão ser os primeiros suspeitos. Porém, no decorrer da história, vocês vão ver que Sherlock, ele não se contenta às vezes com o que a gente vai achar que é óbvio, né? Ele vai mais além. Aqui na página 18, nós vamos ver, perdão, aqui na 16, 17, nós vamos ver que ele vai começar a questionar a senhora sobre os familiares, ele vai além do que às vezes as pessoas vão falar. Ela descombinou com os meninos, foi uma gracinha de adolescente, mas não, ele vai atrás de família. Aqui nós vamos ver que ele chegou a notar os quadros que ela tinha na parede. E vocês acham que seria necessário ele ir tão longe para decifrar um caso que, na maioria das vezes, a gente acha que já está de cara resolvido, né? Aqui na página 18, nós vamos ver que também vai chegar um novo suspeito. Ele é um médico que ajuda, né, a senhora. E um dia, quando o Holmes está tentando decifrar o mistério, ele volta à casa da senhora para tentar descobrir o que está acontecendo. E esse médico tem uma atitude estranha, né, de não querer deixá-lo entrar, dizer que a senhora está doente e não pode recebê-lo naquele momento. E isso também desperta uma curiosidade no Sherlock, né? Por que esse cara teve essa atitude, tá com medo, né? Enfim, Elaine, apesar de parecer que é grande, é bem interessante, tá?
Mas já vou dar um spoiler que na primeira parte, no primeiro, vocês não vão encontrar quem foi e por que enviaram essa caixa. Mas se você é igual a professora, né, curioso, dá uma olhadinha lá no segundo, na leitura 2, que você vai encontrar a resposta. Eu confesso que não aguentei e tive que pular para lá. Mas enfim, voltando à nossa aula de hoje, então vocês vão estar lendo esse texto, tá? Só gostaria de chamar uma atenção de vocês, um fato curioso, que esse texto, a gente sabe que como é de uma linguagem, perdão, de uma literatura britânica, ele é inglês, né? Porém, ele foi traduzido. E notem que aqui a tradução do Miss, ele não trouxe para o português. E por que não trouxe para o português? Porque para quem já ouviu falar, vou até colocar assim que fica melhor para vocês, Miss em inglês, né? Miss significa solteira. Misses, para quem nunca ouviu, é casadas, mulheres casadas, e Mister usa-se para homem, certo? No português, seria Miss, a gente usar para senhorita, né? Mrs, senhora, Mister, senhor. E nesse caso é muito interessante, porque Dona Susan, ela é uma solteira de 50 anos. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra no português, até então solteira, tudo bem. Porém, Miss não combina com Dona Susan, de 50 anos, a palavra senhorita, já que no português senhorita refere-se a moça, né? E no português nós iríamos dizer senhora Susan. Porém, senhora no inglês é o Mrs, perdão, para casada. Então, como ia ter essa divergência na hora da tradução, eles preferem deixar o original, Miss Susan. Então, por isso que muitas vezes vocês podem encontrar traduções de histórias inglesas, né? E vai encontrar, devido a essa história, devido a, no momento de fazer a tradução, não bater com a característica do personagem. Se vocês olharem aqui, né? Miss Cush é uma senhora solteira de 50 anos. E como eu disse, senhora, até então, tudo bem. Mas não poderíamos usar senhorita, porque no português senhorita é moça. E Miss, em inglês, é usada para moça solteira, né? Então, é só uma curiosidade para vocês estarem atentos, tá? Façam a leitura e, como atividade, a interpretação. Ah, não deixa de ler para saber mais, é bem interessante, vai estar falando sobre o autor, é bom a gente saber um pouquinho sobre o autor da história que nós estamos lendo, tá? E em seguir, faz a interpretação. Se tiver alguma dúvida em relação a alguma pergunta, pode estar perguntando para a professora e eu vou tentar auxiliar. Combinado? É até aqui, ó, página 23. Beijo, até a próxima.